Em 2006, no início de 2006, na época eu era sócia do Colégio Objetivo, eu tinha 50% das ações do Colégio Objetivo, eu era diretora lá do Colégio Objetivo, do Ensino Fundamental 2 e Médio, e minha sócia do Ensino Fundamental 1 e Educação Infantil. E em 2006, na época, proprietário do Colégio Cristo Rei nos procurou lá no Colégio Objetivo, propondo a venda do Colégio Cristo Rei. Então nós compramos, fechamos negócio, compramos, e daí começou uma maratona, porque tivemos apenas 8 meses para adquirir essa área aqui que hoje funciona o Colégio Cristo Rei e construir as 9 salas de aulas necessárias para funcionar. Em 12 de fevereiro de 2007, nós passamos aqui para dentro. Começamos a funcionar o Colégio Cristo Rei nesse novo endereço. Meu sonho sempre foi ser professora. E para mim era como se eu estivesse num show. Eu amo a educação, dediquei minha vida à educação e, acima de tudo, eu louvo e agradeço a Deus, porque Deus tem nos dirigido, nos orientado e nos proporcionado as condições necessárias para chegar onde chegamos. No Brasil, a educação está muito decadente e sem esperança, mas eu espero em Deus, porque nossas forças são renovadas e, pelo menos da nossa parte, a minha sucessora, que eu, graças a Deus, pude fazer, que é a Andréia, ela é especialista em educação, ela está fazendo um ótimo trabalho e eu sei que grandes coisas ela vai realizar ainda aqui no Colégio Cristo Rei. E é isso aí, gente. Estamos aqui com ela, com a Andréia. E aí, tudo bem? Tudo bem. Me conta um pouquinho como que começou a tua história. Quem é a Andréia? Cícero, minha história pessoal e profissional se mistura muito, porque eu comecei muito cedo, né? Com 14 anos eu já estava na sala de aula, dando aula. Então, assim, 14 anos. Eu fiz minha festa de 15 anos, foram meus alunos do ensino médio que fizeram. Eu dava aula de inglês na época. Aqui em Redenção era uma época que praticamente não tinha ainda profissionais. Há alguns anos atrás, uns 30 anos atrás. E essa falta de profissional me levou a ter essa experiência tão cedo. Então eu comecei dando aula de inglês, na época era Recanto Infantil, o antigo Objetivo. Eu ministrei aula de inglês no CCAA, antigamente teve um CCAA, depois outro CCAA. Em outras escolas também, inclusive no Ronan Fidelis. No Ronan eu dava aula à noite para turmas de ensino médio. E lá Qual foi o ano? Vou ter que fazer as contas, mas tem muito tempo. Soma aí, diminui uns 30 anos, você vai chegar. Então não foi na minha parte. Eu estudei no Ronan. Foi, então. Mas eu acho que você não foi meu aluno, não. E lá eu tive uma experiência, foi um ano de experiência. Logo em seguida eu me mudei porque fui fazer faculdade. Na época a gente não tinha faculdade aqui, mas comecei muito cedo. E quando eu fui fazer faculdade, eu optei por não fazer licenciatura. Eu vi a dificuldade dessa vida de professor. Minha mãe, professora há muitos anos, tive uma experiência e eu pensei, não, eu vou fazer direito. Eu quero ver se eu faço uma outra coisa que eu vou ganhar mais, né? Na minha cabeça eu ia fazer direito para ganhar dinheiro. Só que eu percebi que não adianta a gente fazer algo visando lucro
Se não for o que você gosta, não vai dar certo. Você me comentou que essa parte da estrutura que a gente está foi onde tudo começou. Qual foi o ano que vocês entraram aqui para o colégio e qual foi essa época que vocês começaram a fazer esse nome reviver tão forte? 2007, 2008, a Tesar comprou o prédio que era do antigo Cristo Rei e aí a escola ficou sem prédio. Nós compramos o nome, a empresa, né? E em 6 meses tivemos que tomar providências para que os alunos não ficassem sem estudar no ano seguinte. Então nós construímos assim às pressas essa primeira parte, que depois a gente vai ver com calma, e aí ainda inacabada viemos para cá. Na época eram poucos alunos, como você mesmo disse, o colégio reviveu. Não foi uma coisa automática, mas foi um processo. E hoje a gente já está com uma estrutura muito maior e não para, né? Você viu a obra, é sempre em obra. A gente não para. O crescimento é constante, graças a Deus. A gente está aqui na biblioteca, que é onde o prédio começou com essa administração de vocês. Isso. E a outra parte, ela começou a ser feita quando? Nós inauguramos a segunda parte em 2014. Que é onde a gente vai para lá agora. Que é onde a gente vai. Então vamos lá? Vamos. Vamos lá, gente. Então aqui é a segunda parte da escola. Isso. Em que ano que foi aqui? 2014. 2014? Isso. Como que foi essa construção? O que você lembra aqui das dificuldades e das coisas boas também que você viveu nesse momento dessa segunda parte? Como você disse, tudo aconteceu por etapas. A gente fez o primeiro prédio, depois fizemos essa parte. Aqui a gente tinha o laboratório, tínhamos sala dos professores, tínhamos uma sala de artes. Nem tínhamos concluído tudo em 2014, mais ou menos metade. Depois, em 2016, 2017, aí sim a gente concluiu toda essa etapa, a fonte, que é a parte que as pessoas mais gostam. Os alunos adoram esse espaço aqui e a gente concluiu mesmo em 2016. Concluiu vírgula, né? Porque a gente ainda tem sala para fazer, tem muita coisa, é uma construção interminável. Realmente, a construção para ali, construção para cá, mas isso é tão importante a gente estar vendo essas edificações, essas construções, porque isso é investimento dos alunos, né? Significa que a escola está crescendo. E como que é os teus alunos aqui? O que você tem de definição para esses jovens, essas crianças? Olha, Cícero, eu digo que a gente está vivenciando uma nova geração. Para a gente é um desafio muito grande. São jovens extremamente inteligentes. E hoje eu digo que muitos têm um conhecimento maior em determinadas áreas do que o professor. Imagina o desafio. O conhecimento hoje está na palma da mão. A educação mudou muito. Antigamente, o professor era o detentor do conhecimento e o aluno ia ali porque o professor era a fonte. E hoje já não é mais assim. A fonte do conhecimento está em todo lugar, no celular mesmo, os alunos têm conhecimento. Então mudou um pouquinho aí o foco da educação. Hoje a educação está muito voltada para a questão do socioambiental, que a nossa escola já vem trabalhando há algum tempo e eu sempre volto nesse mesmo assunto, porque é realmente muito importante. Então hoje nós temos jovens com muito conhecimento, mas que precisam agora aprender a lidar com esse conhecimento e lidar com essas questões emocionais. Hoje a gente vê muitos casos de ansiedade, né? Depressão, principalmente depois da pandemia. Depois da pandemia a gente percebeu que os nossos jovens, os nossos alunos, eles vieram diferente. Agora a gente está começando a voltar ao que era antes, mas a gente percebeu uma mudança muito radical no estilo de vida deles, no comportamento, na saúde mental mesmo dos nossos jovens. Foi bem triste e isso tem sido vencido dia após dia. Creio que logo, logo a gente consiga voltar ao que era antes, né? Agora eu quero que você me fale qual é a próxima parte que a gente vai da escola. Eu gosto da brinquedoteca. As crianças amam. Vamos lá conhecer? Então vamos lá, gente. Vai ser assim, um passo de mágica. Estamos aqui. E aí, me fala um pouquinho da importância de uma brinquedoteca para as crianças. É só brincadeira? É só zoação? Não. A brinquedoteca, quando a gente olha, nossa, que ambiente
interessante, será que as crianças vêm só para a escola para brincar? Tem muito pai que acha que a educação infantil é brincadeira, só brincar. Na verdade, é brincar, mas é uma brincadeira dirigida ao desenvolvimento de competências e habilidades. E a brinquedoteca tem um papel fundamental nisso tudo, porque aqui eles estão brincando, mas estão fortalecendo músculos da perna, do braço, da mão, do pé, e isso faz uma diferença muito grande na hora da alfabetização. Antigamente a gente alfabetizava, chegava direto na escola já para ser alfabetizado com 6 anos, né? E a gente era alfabetizado com uma facilidade em vista do que a gente tem hoje. Hoje, uma criança que chega para o primeiro ano do ensino fundamental sem ter passado por uma fase de educação infantil tem dificuldade, não consegue mais, porque antes a gente subia em pé de goiaba, andava de bicicleta, caía, levantava, pulava corda, a gente tinha esse desenvolvimento motor muito mais, muito mais fácil. Né? Isso. E hoje as nossas crianças estão fazendo o quê? No celular, assistindo televisão, elas estão mais paradinhas. Muito artificial. Muito artificial. E isso faz muita falta na hora da alfabetização. Alfabetizar não é só pegar no lápis. Antes da alfabetização tem um processo que ele precisa passar. E a brinquedoteca faz parte desse processo. Quando ele vem pra cá, ele pula. Quando ele cai, ele levanta, ele faz força para subir num brinquedo. Ele tá trabalhando esses músculos que mais tarde ele vai utilizar na hora da escrita, né? É importante. E eu demais. vejo também até a questão de o aluno, a criança, na verdade, ali, ela aqui na brinquedoteca, ela vai cair, ela vai se machucar. Sim. Ela vai ter uma certa decepção com um coleguinha que não vai querer deixar ela brincar em algum brinquedo e ela vai se fortalecer psicologicamente, né? E aí, quando não tem isso, ela já, na primeira decepção que ela tiver, ela já vai querer desistir, vai querer desanimar. Eu vejo muito isso nas crianças de hoje, infelizmente, né? Você tocou num assunto muito importante. Eu digo que a escola, ela é uma mini sociedade. Então, o que você vive é uma aqui preparação. é uma preparação. O que você vive aqui está te preparando para a sociedade lá fora. Então, aqui, de certa forma, a gente quer um mundo perfeito. Existe uma ideia de educação positiva, isso tem que acontecer mesmo. É uma ideia de que você tem que educar sem frustrações, mas isso não existe. Não tem como você educar uma criança sem que em um momento ela se frustre. As frustrações são importantes, fazem parte. A criança que não se frustra quando pequena, lá na frente ela vai ter dificuldade em lidar com muitas situações da sua vida. Então, a troca com o colega, uma brincadeira que você perde, a outra que você ganha, um tombo que você leva na escola, problemas que precisam ser resolvidos, isso tudo gera crescimento, gera desenvolvimento. E faz parte também da questão do desenvolvimento da inteligência emocional. É um preparo, né? É um preparo. E a próxima parte? Para onde a gente vai? Vamos para a quadra? Vamos para a quadra. Vamos lá, gente? Vamos lá. E essa quadra tão grandiosa que a gente está vendo aqui, né? Essas cores maravilhosas. Fala um pouquinho pra gente da importância da quadra para o aluno do Cristo Rei. Eu acho que desde o início da história, a disciplina que eles mais gostam é a educação física, né? Então, uma escola sem quadra é uma escola pela metade. É verdade. Esse aqui, para os adolescentes, é o espaço que eles mais amam. E a escola procura investir muito nessa questão do esporte, porque a gente valoriza. A gente sabe que o esporte ele é importante. Existe o corpo e a mente estão muito ligados, né? Então, o aluno não é só apostila, atividade, conhecimento, mas a questão do bem-estar físico é um conjunto. Ele faz parte disso tudo, né? Então, como é um conjunto, as aulas de educação física são muito importantes e tem na matriz curricular, não pode deixar de existir. Cada ano que passa, a gente está se tornando mais sedentário, né? Então, cabe à escola fazer esse papel de incentivar e mostrar a importância do esporte, da atividade física para o ser humano.